Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos dar sequência às questões referentes ao conto da galinha que nós vimos na última aula, tá? Então, para a aula de hoje, vocês vão fazer a página 12 e 13 da apostila, tá? A professora vai comentar um pouco aqui sobre como vocês vão fazer os exercícios. Como vocês já leram esse texto para fazer as atividades anteriores, alguns podem já ter esquecido do conteúdo do texto, né, do nosso conto. Então, a professora sugere que vocês retomem a leitura do texto, tá? Para vocês relembrarem os assuntos abordados no texto e daí sim responder as questões. No comecinho da página 12, nós temos aqui a letra B do exercício 9. Lembrem que vocês fizeram até a página 11 na nossa última aula, né, a letra A. Então, aqui nós temos a letra B do exercício 9, vocês também devem fazer agora, tá? Os marcadores temporais que você copiou lá na letra A identificam um período de tempo que é certo e preciso ou incerto e vago? Dá para saber quanto tempo realmente se passa naquelas falas que foram marcadas no exercício anterior? Ou você só entende que passou um tempo, mas não sabe realmente quanto tempo se passou? Então, vocês vão marcar o X aqui na opção que condiz mais com o que vocês marcaram no exercício anterior, tá bom? No exercício 10, leia a fábula a seguir. A gança dos ovos de ouro. Por receber de um homem reverências em excesso, Hermes o gratificou com uma gança que botava ovos de ouro. Mas o homem não teve paciência para guardar o lucro parcelado, e supondo que a gança fosse por dentro toda de ouro, matou-a sem nenhuma hesitação. Resultou que ele não apenas teve as frustradas suas experiências, como também ficou sem os ovos, pois descobriu que as entranhas da gança eram de carne. Assim, muitas vezes, os ambiciosos, por desejarem muitos bens, deixam escapar até o que têm em mãos. Então, aqui nós temos algumas explicações, né, referente a esse pequenino texto. Na mitologia grega, Hermes era o mensageiro de Deus, Zeus, que era o chefe das divindades. Costumava enviar recados por meio de Hermes, que era um dos 12 deuses que viviam no Olimpo. Acredita-se que antigamente, cerca de 600 anos antes de Cristo, uma pessoa chamada Ésopo escreveu centenas de fábulas que são muito conhecidas até hoje. Estudiosos da antiguidade afirmam que Ésopo viveu no reino de Trácia, no nordeste da Grécia, no século 6 a.C. Sabe-se agora que muitas dessas histórias ainda são mais antigas e que Ésopo talvez nunca tenha existido, tá? Então agora nós vamos para a página 13 e vamos responder a letra A. Compare a fábula com o conto da galinha preguiçosa e escreva o que esses dois textos têm de semelhante. Se vocês voltarem, né, retomarem a leitura do conto da galinha preguiçosa, vocês vão ver que toda essa história ali, né, dos donos da galinha, seguia um padrão. Aconteceu alguma coisa pela ganância dos donos da galinha, né? E aqui, nessa história da gança de ouro, aconteceu algo bem parecido. Então, vocês vão colocar aqui na letra A para a professora o que tem de semelhante lá no conto da galinha preguiçosa com esse pequenino conto da gança de ouro, tá? Fábulas, em geral, terminam com uma explicação de lição que a história quer passar. E é chamada, então, moral da história, né? A professora comentou isso daqui na nossa aula de sexta-feira, lá em Ciências, quando a gente leu um pouquinho daquela fábula do sapo, né? Fábula, geralmente, é um texto que vai trazer aí os seus personagens, na maioria das vezes, animais ou objetos inanimados. Pode também trazer pessoas? Pode. Mas geralmente, né, fica com uma linguagem um pouco mais assim de animais, que tem traços aí humanos, né, como a fala, os sentimentos, as emoções. E no finalzinho sempre tem uma moral da história. Às vezes essa moral tá bem, né, explicada lá no final mesmo, moral da história. E às vezes não, ela tá ali com um textinho final ali, que você lê e tira as suas conclusões sobre a moral que está sendo passada. A professora explicou isso na nossa aula de sexta-feira, né? Na letra B, copie a moral da história, a gança dos ovos de ouro. Aqui tá bem explicadinho no finalzinho aqui do texto, tá a moral, tá? Então, vocês vão ler aqui novamente, a moral está lá no final, não está escrito moral da história, né? Mas quando vocês leem, dá para identificar qual é a lição que está sendo passada com esse textinho. Vocês vão copiar aqui na letra A, tá?
B, o que significa ser ambicioso? Consulte o dicionário, tá? Então, vocês vão consultar o dicionário. Para quem deixou o dicionário lá no nosso armário, vocês podem pesquisar no Google, tá? Se vocês entrarem no Google e digitarem lá significado da palavra ambicioso, vocês entram lá no que aparece lá do dicionário online e vocês conseguem copiar. Então, vocês vão copiar o significado da palavra ambicioso, tá bom? O exercício 11. Releia o conto da galinha preguiçosa e responda as questões. Letra A. A ambição do camponês e da sua esposa era a mesma do personagem da fábula? Vocês acham que o camponês e a sua esposa, lá do conto da galinha preguiçosa, eles tiveram o mesmo tipo de ambição do que o personagem dessa fábula aqui, que nós vimos no exercício 10? Então, vocês vão escrever sim ou não e o porquê, tá? B. Por que o casal acabou destruindo aquilo que ambicionava? O casal do conto da galinha preguiçosa, ele destruiu o que ele tanto queria, né? A ambição dele. Eles tinham uma ambição e eles acabaram destruindo essa ambição. Então, vocês vão escrever aqui o porquê que isso aconteceu, tá? Dá uma lidinha lá no conto da galinha preguiçosa novamente e escrevam o porquê que eles acabaram com essa ambição que eles tinham. Quando uma história faz referência a outra, deixando claro que estabelece uma relação com ela, dizemos que há intertextualidade. A intertextualidade pode se dar entre obras de diferentes estilos, gêneros e autores, né? Tanto que aqui nós temos aí um conto, que é o da galinha preguiçosa, fazendo uma intertextualidade com uma fábula, de autores diferentes, com personagens diferentes, mas ambos trazem a mesma moral, a mesma lição, tá? Então, a nossa aula de língua portuguesa, crianças, nós vamos fazer essas atividades, tá bom? Da página 12 e da página 3. Se vocês tiverem dúvidas, chamem a professora que eu vou ajudar vocês. E quando vocês forem terminando as atividades, vocês já podem encaminhar para a professora a foto dessas atividades que eu já faço a correção com vocês, tá? Estou disponível aí durante o horário de aula para atender as dúvidas e fazer as correções individuais. Bom, crianças, para nossa aula de matemática, vocês vão pegar a apostila de atividades, tá? E nós vamos fazer a página 29 e a página 30 dessa apostila. São 3 exercícios que a professora vai explicar aqui com vocês. Vocês vão tentar fazer esses exercícios. Se tiver dúvida, chama a professora que a professora ajuda. Vocês mandam uma fotinha e a professora já corrige tudo isso com cada um de vocês, tá bom? Nós vamos ver um pouco aqui de unidades de medida, né? As unidades para medir as coisas. O Everest é a maior montanha do mundo e tem 8.848 metros de altitude. Observe a altitude de algumas montanhas do Brasil. Então, aqui nós temos uma tabelinha com a altitude das montanhas e aqui do lado uma comparação das alternativas A, B, C, D, E e F, que é o que vocês vão encaixar aqui, ó, na cruzadinha, tá? Então, nós temos a montanha Pico da Neblina, com 2.995 metros de altitude, a Pedra da Mina, com 2.798 metros, o Pico do Jaraguá, com 1.135 metros, o Morro da Boa Vista, com 1.824 metros, e o Morro do Corcovado, com 710 metros. Aqui nós temos, então, desse lado, as dicas para preencher na cruzadinha. Na letra A, 290 metros a menos do que 1 quilômetro. Lembrando que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, o nome da montanha que vocês vão colocar na letra A é aquele que tem 290 metros a menos do que 1.000 metros, tá? Letra B, 2 quilômetros e 798 metros. Sabendo que 1 quilômetro tem 1.000 metros, então vocês vão somar aí 2.000 metros mais 798. E aqui na letra B, vocês vão colocar o nome da montanha brasileira que tem essa medida da altitude, tá? Na letra C, 135 metros a mais do que 1 quilômetro, ou seja, 135 metros a mais do que 1.000 metros.
Na letra D, 1 quilômetro, 824 metros. Então, vai ser aí 1.000 metros mais 824 metros. Na letra E, 197 metros mais alto do que a montanha Pedra da Mina. Então, vocês pegam a altitude da montanha Pedra da Mina e somam 197. O resultado que der, vocês vêm aqui na tabelinha e coloquem, então, o nome da montanha que tem essa altitude. E na letra F, a montanha mais alta do mundo. Como que é o nome da montanha mais alta do mundo? Está aqui no enunciado daí. Vocês leem o enunciado novamente e colocam o nome dessa montanha, tá? Vamos agora para o exercício 2 da página 30. Gustavo, Érica e Juliano são colegas e moram na mesma rua. Gustavo mora a uma distância de 900 metros de Érica e Juliano mora a uma distância de 300 metros de Érica. Observe o esquema abaixo e escreva nos quadros o nome das crianças e na casa onde ela mora. Dica: há mais de uma resposta. Qual é a distância em metros da casa do Gustavo até a casa do Juliano? Então, aqui, ó, o Gustavo já está nessa primeira casa. Se há mais de uma resposta, então eu posso trocar a Érica e o Juliano de lugar. Então, se eu colocar que a Érica mora no meio e o Juliano mora aqui na terceira casa, a distância da casa do Juliano até a do Gustavo vai ser toda essa distância aqui. Se eu colocar que o Juliano mora na casa do meio e a Érica mora na terceira casa, então a distância da casa do Gustavo para o Juliano vai ser só essa distância aqui. Então, vocês vão ter que escolham uma das opções, não precisa colocar as duas respostas, tá? Escolham uma das opções. E daí vocês vão medir da casa aqui, da onde o Gustavo está, até onde você escolheu colocar o Juliano, né? Se a Érica estiver no meio, você vai contar a distância da casa do Juliano até a da Érica, e depois da Érica, né, até o Gustavo. Se a Érica não estiver no meio, o Juliano estiver no meio, então você conta só a distância entre o Gustavo e o Juliano, tá bom? Vocês podem resolver aqui, se precisar fazer alguma continha de mais ou de menos, enfim, tá? Mas tem duas respostas possíveis. Não precisa fazer as duas, escolha só uma opção, tá bom? Depois, na questão do exercício 3, Pedro representou com um desenho a distância entre algumas cidades do estado de Pernambuco. Encontre o erro no desenho. Então, aqui nós vamos ver, ó, Poritama, 5 quilômetros, Parnamirim, 463 quilômetros e Ouricuri, 527 quilômetros. Aí aqui nós temos uma placa dizendo bem-vindos a Parnamirim. Se Parnamirim aqui está a 463 quilômetros dessa outra placa, como que aqui já chegou em Parnamirim? Então, acho que a professora falando isso já dá para vocês terem uma noção de qual é o erro desse desenho, tá bom? Depois nós vamos calcular aqui qual é a distância em metros entre a cidade de Parnamirim e Ouricuri. Então, nós vamos fazer uma continha de menos. Vocês vão pegar os 523 quilômetros menos os 463. Vão fazer essa continha de menos aqui, tá? A nossa aula e nossas atividades de matemática por hoje são essas, tá? Mandem a foto para a professora já vai corrigindo os errinhos e ajudando vocês. E amanhã na nossa aula presencial, eu espero que todos que possam ir estejam conosco. A professora vai vistar as apostilas como de costume, né? E nós vamos dar sequência aos outros exercícios lá na nossa apostila de conteúdos e aqui também na apostila de atividades, tá? Um beijo a todos, espero vocês amanhã. Tchau!